Alguns, ou melhor dizendo, há aqui alguém que tenha motivos para dizer alguma coisa para Deus agora? Amém. Existe uma mensagem que o Espírito Santo me confiou, a qual não é inédita nos meus lábios. Porém, eu confesso, não a ministrei por mais de 3 vezes, seria hoje a terceira, mas já ministrei aqui. Se não me falha a minha curta memória, foi na festa desta igreja. Alguns podem lembrar, outros não, mas em uma conversa com alguns homens de Deus, inclusive com a pessoa do pastor Marcelo Bruno, nos fora lembrado os feitos do Senhor por intermédio dessa sua revelação. E as palavras do pastor ficou comigo quando ele me disse que Deus sempre diz algo novo, embora a gente já conheça o texto muitas vezes. Baseado nesta palavra e com esta confiança, eu quero repetir o mesmo texto. E se porventura algumas coisas lhe soar familiar, não é proibido você glorificar ainda assim. Amém? Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas. Por favor, o capítulo é o 1º. O capítulo é o 1º de Lucas. Nós vamos ler a partir do versículo 5, assentado como você está. A partir do versículo 5, nós vamos ler até o versículo 25. Lucas 1, versículo 5 ao 25, que passo a ler. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher descendia das filhas de Arão, se chamava Isabel. Eram ambos justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Porém não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois avançados em idade. Ora, aconteceu que, exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus, segundo o seu turno, coube-lhe a sorte de entrar no templo, segundo o costume do sacerdócio, para queimar o incenso no altar do Senhor. Durante este momento, toda a multidão do povo o esperava do lado de fora em oração. Eis que lhe aparecia um anjo do Senhor, posto em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se bastante, e caiu sobre ele um grande temor. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão em seu nascimento, pois ele será grande desde o ventre, e será grande diante do Senhor. Não tomará bebida forte, e será cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos corações dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o mesmo Espírito que repousou sobre Elias, para converter o coração dos filhos do Senhor, para que o Senhor tenha filhos muito mais prudentes. Então respondeu Zacarias ao anjo e disse: como pode ser isso real? Eu sou velho e a minha esposa avançada em idade. Respondeu o anjo: eu me chamo Gabriel, eu assisto diante de Deus, e fui enviado a te alegrar com uma nova palavra. Todavia ficarás mudo, porque não deste crédito às palavras que tenho te dito, e as mesmas em seu tempo hão de se cumprir. E todo o povo se admirava, porque eis que demorava dentro do templo ao fim da oração. Mas saindo ele, não podia falar nenhuma palavra, e o povo entendeu que tinha uma visão no santuário, mas expressava com sinais
porque estava mudo. Sucedeu que, passando os dias, retornando à sua casa, passando aqueles dias, Isabel concebeu, e sua mulher pôde ter a luz. Mas antes, por 5 meses, ficou oculto, dizendo: assim me fez o Senhor, quando veio a mim e quebrou o meu opróbrio entre os homens. E você diz amém. Olha aqui para mim. O que nós estamos fazendo hoje é nos reunindo a fim de prestar culto ao Senhor nosso Deus. Há um pouco mais de 2000 anos atrás, a ordem de culto era diferente da nossa. A ordem de culto era por homens separados para o culto, enquanto a multidão do povo esperava do lado de fora, esperando um feixe de luz, ou uma nuvem, ou o regresso do homem que entrou no templo, a fim de invocar o nome do Senhor Deus, o Rei, o Senhor de toda a nação. Quando nós lemos que no dia do maior arquiteto que Israel já viu, Herodes, o rei da Judéia, o homem que levantou o templo, que os próprios discípulos disseram: veja, mestre, que templo lindo levantado por Herodes. Jesus aplicou uma profecia dizendo: este não ficará pedra sobre pedra. Mas o templo era fabuloso. Foi nos dias de Herodes que a Bíblia vai destacar que havia um sacerdote. Olhe para mim. O sacerdote é um homem separado para o culto. É um homem que sabe o que tem que fazer quando entra em um santuário que pertence ao seu Deus. Ele sabe a sua posição quando senta, a sua posição quando levanta, e ele sabe que nem a sua oração é possível olhar, é permitido olhar na direção do seu Deus. Eles sempre oram com os dedos abertos, olhando para o chão e com a mão no rosto. Eles não têm permissão de olhar na direção do dono da sua bênção. O seu culto não é só metódico, mas é muito santo, porque santo foi quem o separou. Aqui está Zacarias. A Bíblia diz que ele não tem apenas um nome, ele tem uma ordem. A Bíblia diz que ele descende da 5ª ordem de Salomão. Ora, depois de Salomão, mais 2 templos foram erguidos. Mas desde Salomão que o templo não se fecha, e 24 famílias de sacerdotes, um homem, um líder, um chefe e 2 meninos iam para o pátio para esperar a ordem ser gritada. E a 5ª ordem era defendida por um homem de Deus chamado Abias. E esse Zacarias, um pouco mais de 1000 anos depois de Salomão, ele descende de Abias. Ele sabe que há uma história por trás dele, e que ele tem que seguir firme, porque ele leva o nome de os seus ancestrais há um pouco mais de 1000 anos de história. Ele sabe que estar diante do seu Deus não é pôr apenas uma roupa, não é apenas ouvir os cantores, é ter a certeza e confiar seriamente que eu estou no santuário para oferecer culto, e está arriscado ele não receber meu culto. Eu não posso ir para o santuário com dúvidas no meu culto. Eu vou sabendo que sou separado para oferecer culto ao meu Deus. Só que havia uma ordem. Todo sacerdote, isso é desde Moisés, que descender de Arão, vindo de Levi, não pode se casar com alguém de Ruben, de Dan, de Simeão, de Naftali, de Zebulon, de Issacar. Quem nasceu em Levi, por favor, case-se em Levi. Se Zebulon quiser casar-se com alguém de Judá, amém. Mas nasceu em Levi, tem que se casar em Levi.
seu irmão, o líder, Moisés, e disse: por que tal ordem? E Moisés disse: duas coisas me disse Deus. A primeira, quando esse povo, meu irmão, entrar na terra que Deus jurou aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, Levi é o único que não terá assentamento. Arão disse: não me parece justo. Espere. A segunda coisa me disse Deus: grite para os ouvidos de Levi: Levi não terá assentamento, Levi não terá terra, a herança de Levi será o coração do Senhor, diz o Deus Todo-Poderoso. Levi vai habitar com os sacerdotes, mas a herança de Levi é a intimidade do seu Deus. Então, por favor, nasceu em Levi, case-se em Levi, porque Deus não quer culto de misturas. Ele quer algo santo, puro e genuíno subindo para Ele. Agarre a mão de quem está perto de você, balance ele e diga: estamos no mundo, mas do mundo não somos. Diga então: se você é de Levi, não traga coisinhas para Levi. Aprenda que quem é de Levi oferece coisas puras ao Senhor. E se esse é você, reaja a essa palavra que eu estou dizendo. O mundo não nos entende porque não tem o Espírito que nós temos. O mundo não nos compreende porque nós não temos assentamentos espirituais. A nossa herança bate na batida do coração do Todo-Poderoso. Deus olha para você e tudo que Ele quer que você entenda é que você pode ter tudo nesta terra, desde que o seu culto não seja adulterado. Põe a mão no ombro de quem está perto de você. Diga: você sabia, meu querido, que tem muitos de Levi que não podem receber muitas coisas porque vão adulterar o culto. Diga: mas a ordem dos sacerdotes é casar-se em Levi, ter filhos em Levi, porque o louvor nunca vai cair de produção. A ordem é sempre superior. A ordem é sempre superior. Eu estou profetizando para a tua família de Levi que depois de você, seus filhos serão melhores do que você. Olhe para duas pessoas e diga: eu não aceito ser de Levi e os meus filhos não serem melhores do que eu. Bota a mão no peito e diga para ele: isso não é invencionice minha. Há uma profecia, uma palavra na minha casa. O Senhor te fez sacerdócio santo, geração eleita, povo escolhido. Se eu estou falando para os sacerdotes dessa geração, cadê o teu culto separado? Faz barulho nesse santuário. Dê um sorriso para alguém, por favor. Esse é seu melhor sorriso? Maravilha, ri de novo. E diga para ele: não se preocupe comigo, somos da mesma tribo. O que você faz eu sei fazer. Nós não somos melhores do que os outros, nós descendemos da mesma tribo. Aquele que sabe oferecer culto ao Senhor. Ajeita os ombros e estufa o peito. Era só Levi, a única tribo que ficava mais perto do santuário era Levi. Porque o Senhor disse: quando soar a trombeta, Levi tem que ser o primeiro a estar na porta. Deus conta com você para oferecer culto e contagiar outros. Deus conta com você para oferecer culto e contagiar outros. Seu culto não é morto, porque o Deus do seu santuário vive. Seu culto não é mais ou menos, porque o Deus do seu santuário é tudo. Zacarias sabia disso. Ele não queria ser só mais um a casar em Levi. Ele procurou e achou uma menina que tinha sangue de Arão, a primeira ordem dos sacerdotes. Casou-se com ela. Passou-se muitíssimos anos casado com ela. De Levi, casou em Levi.
e era obediente. Diga a 2 pessoas: obediente. Eu conheço pessoas, pastor Bruno, que não conseguem obedecer 3 ordens da sua liderança. Não conseguem obedecer 3. Zacarias e Isabel obedecia 613, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Faz um carinho no ombro do seu irmão, diga: tu acha que Levi é só cantar? É? O Senhor quer. Os de Levi não eram apenas para cantar. Os de Levi andavam atrás dos sacerdotes, dos que ministram. E quando o sacerdote terminava ou saía de cena, bastava um olhar e o levita já sabia: é a minha vez de cantar. Não precisava marcar horário, não precisava ligar, não precisava adular. Ele sabia a sua posição no santuário. Pouca gente deu glória agora. Ser de Levi significa: o que tenho para fazer, farei bem feito. Dos 13 aos 29 anos, auxiliando os sacerdotes, e depois transformava-se em sacerdote. Zacarias obedeceu tudo isso. Agora ele e a mulher dele têm 613 ordens, e a Bíblia diz que nenhuma ficava sem cumprir, e a mulher do lado dele cumpria tudo com ele. Nessa vida, nessa terra, eu e você só podemos ser caçados, procurados e sendo alvos em pelo menos 4 níveis de vida. E Zacarias vai nos mostrar isso. Pegue a mão de quem está perto de você e diga: 4 níveis de vida eu e você temos. O primeiro nível da vida de Zacarias, quem está me ouvindo, diga amém. O primeiro nível da vida desse sacerdote é o nível de vida física. Porque se ele é da ordem de Abias, se ele descende de Arão, se ele se casou em Levi, ele precisa ser abençoado, porque ele cumpre tudo. 613 ordens. Por que 613? E não 614? E não 612? Porque o número de ossos de um ser humano adulto é 208. Com o total de sua junta, somando com seus ossos, dá 613. Deus está dizendo: eu mapeei você, e as minhas ordens estão no número dos teus ossos e das tuas juntas. Agarre o irmão pelo braço e diga para ele: é por isso, querido, que quando eu adoro, eu balanço o pé, balanço a mão, eu me jogo para cima. Juntas e ossos adoram ele. Dê um sorriso para o Espírito Santo, porque ele mapeou você. As pessoas só enxergam aí fora, você só vê a cor da minha gravata, mas aqui dentro eu sou vasculhado pelo Todo-Poderoso. Ele cumpre as suas leis todos os dias e o dia todo, com todo amor e carinho. E é atingido no primeiro nível de vida, a vida física, porque ele, no versículo 7, diz que ele não podia ter filhos, porque a sua mulher era estéril, e o tempo e o costume das mulheres terminou, e agora os dois são velhos. Ele foi caçado na sua vida física, porque não pôde gerar, e se um sacerdote não gera, ele está vendo o fim da sua vocação. Ele está com a sua vida física abalada. Imagine um homem santo, que a multidão espera-o no momento do culto, e ele tem que segurar o rosto e não deixar os olhos velhos lacrimejarem, porque sabe que aqui, essa vida física parece que o traiu. Pergunte ao seu irmão, diga o que você faria, cumprindo tudo que Deus mandou, e a tua vida foi alvo de uma fatalidade que Deus não responde.
O que fazer quando a vida física está em jogo? Ele chora, ele grita, mas tudo isso a sós com Deus. Porque o segundo nível de vida a ser tocado é a vida sentimental. Diga o seu irmão, vida sentimental. Ele olhou para a sua esposa, a sua amada, escolhida a dedo de tantos anos, e a viu estéril. E os seus colegas de ministério, as outras 23 ordens, sabiam que mulher estéril era mulher seca, era mulher maldita, era mulher suja, era uma vara que o homem tinha que carregar para o resto da vida, porque era só tristeza e dor. E ele queria protegê-la de tudo quanto é jeito, para que ninguém a ofendesse mais. Sua vida física foi atingida, seus sentimentos foram atingidos. Mas se ele ficasse em casa, ele estaria fazendo suas vontades. Mas quem descende de Levi está sempre em segundo lugar, porque as coisas de Deus estão sempre em primeiro lugar. Eu vou repetir: os que descendem de culto genuíno, mesmo com dores, estão na igreja, mesmo duvidando de certas coisas, por causa dessa natureza caída, estão na igreja. Dê um abraço no seu irmão, diga: eu não sei como você está. Diga: eu não sei quantas vezes atingiram você. Diga: mas como eu estou feliz em te ver, porque você não ficou em casa, mesmo se arrastando. Olha você aí, olha você aí. Se ajeita na cadeira e diga para o seu irmão: eu vim. Oh, eu vim. Aleluia. Olhe para mim. Ele olhou para ela e disse: quer ir comigo? Ela disse: eu vou. Ele disse: você não precisa se não quiser. Ela disse: todas as mulheres estão com seus homens no pátio. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Eu só vi 6 pessoas levantarem as mãos. Deus é digno de ser adorado pelo que Ele é. Feche a cara para esse descendente de culto digno. Feche a cara para o de Levi e diga para ele: eu não vim fazer barganha nesse culto. Diga: eu não faço barganhas nesse santuário. Eu vim porque Ele é digno. Eu vim porque Ele é digno. Eu vim porque Ele é digno. Oh! Eu vim porque... Aleluia. Eu vim porque Ele é digno. Só meu retorno. Eu vim porque Ele é digno. Eu não vim aqui marcar encontros. Eu vim porque eu sei como Deus gosta de habitar nesse santuário. Ele chegou no pátio com 23 ordens. Ele era a de número 24, de mãos dadas com ela, velhos. Tinha gente muito mais nova que ele naquele pátio, porque de frente para eles estava o sumo sacerdote. Ele colocava a mão na caixa para puxar a ordem e gritar o nome da ordem. Pelo nome da ordem se saberia quem entrava no santuário aquele dia. E todos estão no pátio. Estava o sacerdote, sua esposa e 2 meninos. Mas aquele dia um casal não tinha filhos, mas estavam lá. Quantos vieram oferecer um culto genuíno? Deixa eu ver mais alto a sua mão. A mão que você ergueu, por favor, com carinho e respeito, ponha no ombro de alguém perto de você. Diga: esteja preparado, porque você corre um sério risco de, antes de qualquer culto, ser alvo de críticas na sua vida física e na sua vida sentimental. Antes dele reagir, solte ele, olhe para mim. O casal não tem filhos. E os menininhos puxavam a túnica do pai e diziam: pai, e ele? Ele, filho, Deus amaldiçoou a mulher dele. Papai do céu não quer o culto dele. Eu não sei o que ele faz aqui. A mulher dele não pode gerar.
O sacerdócio dele já é antigo, eu não sei por que ele não desiste. Vai morrer, é só um peso morto nesse pátio. Sabe o que ele fez? Nada, porque justo não se justifica.